Então vamos lá, matemática para administração, contabilidade e economia, aula 10, operações com funções. O que vamos fazer hoje então é operações com funções, ou seja, soma, multiplicação, divisão das funções que estudamos até o momento, que são as polinomiais, exponencial e logarítmicas. Vamos somá-las e depois combiná-las, tá? Então vamos estudar operações com função e combinar funções. Bom, então começamos assim, ó. Seja fg duas funções, tá? E para mim fazer operações com essas duas funções, eu preciso que o domínio tenha uma interseção. Então elas têm que ser funções onde a intersecção do domínio da f e da g é diferente do vazio, tá? Uma vez que é diferente do vazio, podemos definir a função f mais g, cujo domínio é a intersecção, né, desses dois domínios da f com a g, tá? Definida da seguinte forma: a função f mais g aplicada no ponto x é f de x mais g de x, a maneira mais natural possível, né? Tá? Então a função soma aqui é a função soma aplicada no ponto x, a soma de f com g nada mais é do que fazer f de x mais g de x. A função produto segue as mesmas ideias, ela atua, né, a função f vezes g, ela atua na intersecção do domínio da f com a interseção do domínio da g, tá? E o produto, então, a função produto, né, f vezes g aplicado no ponto x é, por definição, olha lá, ó, f de x vezes g de x, tá? E por fim, a função quociente, f sobre g, tá? Atua no domínio que é dado pela interseção, porém agora como eu vou fazer a divisão pela g, eu preciso excluir os valores onde a g é diferente de zero, tá? Então eu tenho que interceptar os domínios e excluir os valores que anulam a g, para que eu não divida por zero. E a f sobre g, a função quociente de f por g de x, é igual a f de x sobre g de x. Vamos ver exemplos então. Vamos fazer aqui um exemplo. Considerar a função f de x igual a raiz quadrada de 7 menos x, g de x igual a raiz quadrada de x menos 2. Vamos somá-las, multiplicá-las e dividi-las. Antes disso, vamos então achar o domínio da f, né? O interessante aqui é que o domínio, né, a f de x é dada pela raiz quadrada de 7 menos x. A raiz quadrada só pode ser calculada para números maiores ou iguais do que zero. Então, esse valor que está dentro da raiz quadrada deve necessariamente ser maior ou igual do que zero. Ou seja, 7 menos x tem que ser maior ou igual do que zero, tá? Ou seja, 7 é maior ou igual do que x. O domínio da função, então, fica menos infinito 7. Da mesma forma, g de x igual a raiz de x menos 2. X menos 2 deve necessariamente ser maior ou igual do que zero. Então, x é maior do que 2, então o domínio é o intervalo 2 infinito, tá? Então, a intersecção do domínio da f com o domínio da g é intersectar esses dois intervalos e resulta no intervalinho fechado 2 e 7. Então, olha só, a soma e a multiplicação dessas duas funções não vai atuar em toda a reta. O domínio é só o intervalinho 2 e 7, tá? Então, a f de f mais g de x é dado pela soma. Raiz de 7 menos x mais a raiz de x menos 2, tá? E isso deve ser aplicado para x no intervalo fechado 2 e 7. Se o x não tiver nesse intervalo, não faz sentido. Alguma dessas duas expressões não fará sentido. Você vai calcular raiz de número negativo, tá? O que não é possível, tá? O produto, raiz de 7 menos x vezes raiz de x menos 2, tá? E o quociente, raiz de 7 menos x dividido pela raiz de x menos 2. Agora, além desse intervalo 2 e 7, né, dentro desse intervalo 2 e 7, de fato, nós temos que excluir os valores onde o denominador se anula. Então, raiz de x menos 2, né, raiz quadrada de x menos 2, isso zera quando x é igual a 2. Né? Se você colocar 2 aqui, tem 2 menos 2 que é zero, e raiz de zero é zero. Então, isso não pode ser calculado quando x é igual a 2. Então, temos que excluir o 2 do domínio. Então, o domínio, nesse caso, fica o intervalo aberto no 2 e fechado no 7. Então, fizemos aí a operação de soma, multiplicação e divisão dessas duas funções com um exemplo, né? E encontramos o domínio apropriado para elas.
Outra operação muito importante é a composição de função. Então, se temos duas funções f e g com a condição de que a imagem da f está contida no domínio da g, então, se eu tenho essa condição, a imagem da f está contida no domínio da g, então a função dada por y igual a g de f de x, tá? Denomina-se composta de g e f. Uma vez que a imagem está contida no domínio, né, a imagem da f está contida no domínio da g, eu posso calcular a g da f de x. Tá? Então, f de x está na imagem, então eu posso calcular g de f de x. Tá? Então, essa denomina-se a função composta de g por f. Então, qual que é a composta de g por f? Eu pego a g e calculo na f. Tá? Observação é que você poderia definir a f composta com a g. Em geral, elas são diferentes. Tá? Então, a notação que a gente usa é g bola f. Tá? Então, g bola f. Então, g bola f aqui, g bolinha f, né? A gente fala g bola f de x. É definida como g aplicado na f de x. Tá? Informalmente, grosseiramente falando, é uma função dentro da outra. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos considerar a função 2x mais 1, f de x igual a 2x mais 1, e g de x igual a x ao quadrado mais 3x. O domínio dessa função é os números reais, né? Da f aos números reais, e a imagem também é os números reais, e está contido no domínio da g, que também é os números reais. Tá? Então, é possível fazer tanto g bola f como f bola g. Tá? Então, g bola f de x fica g de f de x. Então, nós vamos na expressão da g, que é x ao quadrado mais 3x, e onde está x, colocamos f de x. Então, fica f de x ao quadrado mais 3f de x. Então, só trocamos o x por f de x. Calculamos a g no ponto f de x. Né? Mas a f de x é dada por 2x mais 1. Agora, substituímos, então, f de x por 2x mais 1. Então, fica 2x mais 1 ao quadrado mais 3 vezes 2x mais 1. Então, essa daqui é a função g composta com a f. A f composta com a g. Agora invertemos os papéis, né? Então calculamos a f no ponto g de x. Então vamos lá na expressão da f, que é 2x mais 1. Trocamos o x por g de x. Então fica 2 vezes g de x mais 1. Porém, a g de x é dado por x ao quadrado mais 3x. Então substituímos aqui agora para obtermos 2 vezes x ao quadrado mais 3x mais 1. Então essa aqui é a composta de f com a g. E perceba que g composta com f é diferente de f composta com g. Tá? Bom, finalmente, outro tipo interessante de função e que aparece muito dentro do contexto no qual nós estamos interessados, que é combinar as funções. Ou seja, é muito comum ao analisar, por exemplo, o comportamento de uma ação variando com o tempo, ou coisas desse tipo, que a função ela cresce de uma maneira, por exemplo, polinomial, depois decresce exponencial, depois tem um comportamento logarítmico, tem um comportamento linear. Então, diversos comportamentos na mesma função. Então, a gente pode combinar as funções. Então, por exemplo, f de x igual a h de x igual a f de x para x maior do que x0, h de x igual a g de x para x menor ou igual do que x0. Então, aqui eu estou combinando a função f com a g. Para x maior do que x0 vale a f de x, para x menor ou igual a x0 vale a g de x. E poderíamos assim fazer outro tipo de combinações, 2, 3, 4 funções, quantas forem necessárias, para descrever o comportamento que estamos interessados. Então, por exemplo, né, f de x igual a x ao quadrado, xx é maior do que zero. F de x igual a 2x, se x é menor ou igual a zero. Então, para x menor ou igual do que zero, o comportamento é linear. É o crescimento 2x. E para x maior do que zero, é um crescimento quadrático polinomial, x ao quadrado. Então, aqui nós combinamos, por exemplo, as duas funções. E dessa forma, podemos combinar quantas funções for necessárias. Bom, então discutimos hoje operações com funções, soma, produto e divisão com o apropriado domínio. Discutimos também a composição de função,
tá? E por fim, combinamos funções. E o que resta fazer agora então é pegarmos todas as funções que conhecemos e brincarmos, combiná-las, somá-las, multiplicá-las, dividi-las e depois fazer o gráfico, por exemplo, com o GeoGebra e termos uma noção do comportamento de diversos tipos de funções. Então, obrigado, até a próxima aula.